Fala aí, galera que curte RPG Brasil e adjacentes. Estamos aqui no nosso primeiro Storycast, o podcast da RPG Brasil. Hoje estou aqui com meus amigos da nossa equipe da RPG Brasil e vamos falar um pouco para vocês sobre o Storyteller. E primeiramente eu queria mandar um abraço para o Keanu Reeves, o deus do novo mundo. Agora eu queria passar para o meu amigo Luiz Felipe. Keanu Reeves, né? Fala, beleza então. Aqui, e aí galera, eu sou o Luiz Felipe, meu nome é Soul. E eu vou deixar um abraço aqui pra minha mão esquerda, que me tolera há muito tempo. Oi, galera do RPG Brasil, meu nome é João Vitor Ferreira Rodrigues e eu sou o Senhooligan na página. E eu estou ao lado do único verdadeiro vampiro, o Mosquito. Nossa, poético. Bom, então, gente, galera da RPG Brasil, eu sou o Rafael Brum, na página eu sou o Sr. Brum, e eu gostaria de mandar um abraço especial agora pra todo mundo que acredita que RPG não é só, tipo, sei lá, um bando de jogo de gente desocupado, tipo, é pra quem tem criatividade suficiente de mostrar aquilo que gosta, sabe? É porque não é, né? Porque exatamente. É um jogo que necessita criatividade e inteligência. Então, gente, olha só, a proposta que o Storycast traz pra gente agora, nesse primeiro capítulo que a gente tá começando, é introduzir pra vocês um pouco do que é o Storyteller, que é o sistema onde nós, a galera da RPG Brasil, tem um pouco mais de propriedade para falar sobre RPG. Então aqui a gente vai explicar um pouco sobre o sistema, sobre como funciona o jogo, sobre o cenário que o jogo é ambientado, sobre algumas regras, sobre alguns fatos interessantes que foram se desenvolvendo ao longo da criação do jogo, que para quem não sabe, o Storyteller inicial tem basicamente 20 anos, um pouquinho mais, cerca de 21, 22, e para a medida do que os vídeos forem passando, vocês se sintam mais confortáveis e mais próximos, né, do assunto que a gente está querendo chegar com vocês. Só um adendo, não tem vídeo, podcast é só fala, só áudio. Já vai começar, irmão? E ele vai fazer 25 anos ano que vem, na verdade. Ó. Bom, enfim, vamos lá. O Storyteller é um jogo de RPG que ele foi criado em 1991 por um homem chamado Mark Rein-Hagen, de uma editora estadunidense chamada White Wolf. O Storyteller, ele é um sistema baseado no sucesso de jogadas a partir de dados de 10 lados, né, que são os conhecidos D10. E esse sistema ele foi ambientado em dois tempos, né, que é o clássico e o novo. Mas vamos começar o geralzão mesmo do sistema. O jogo, né, é criado como todo RPG através de um narrador, que é considerado o mestre, e os seus jogadores, que eles desenvolvem histórias, né, dos seus próprios personagens, à medida de que o mestre vai dando os comandos de jogo. Bom, todos os testes são baseados através de jogos de dados, né, como qualquer RPG. Os dados são responsáveis pelas ações, embora a maioria dos jogos são falados. O Storyteller ele conta com uma diversidade muito grande de capacidade criativa a partir do momento que o jogo vai sendo criado. O jogo do Storyteller, como todo jogo, tem uma ficha. E essa ficha ela segue alguns padrões que são relacionados à construção do próprio personagem. Por exemplo, atributos. Dentro dos atributos você pode considerar os atributos físicos, os mentais e os sociais. Embaixo desses atributos, que são considerados atributos primários, tem os atributos que são as qualidades, né? Que no caso são a ficha de qualidades, aonde também tem vários tipos de coisas. Esquiva, que está dentro de perícia, e enfim. Uma ficha que já tem disponível, né? Vai ter disponível no nosso blog, todos que quiserem ter esse tipo de informação a mais. Ou começar uma mesa, né? Por que não? E já que a gente tá dando comentário sobre a ficha, já que você está falando. A vantagem da ficha do Vampiro à Máscara e dos outros jogos que fazem companhia a ele no World of Darkness é a variedade de atributos que tem, né? Porque você pode começar com o mesmo clã de outro personagem, e ser um personagem totalmente diferente dependendo dos seus atributos. Então depende muito ao seu encargo, o que você quer do seu personagem. O que você quer, você pode fazer. Só depende de você. Sim, eu também. Quando eu vejo a ficha do Storyteller, eu sinto que é algo diferenciado do outro RPG, porque parece que traz algo mais real pra gente. Por ter
parece que liga um pouco a realidade com a ficção, por ter, por exemplo, presciência, algo que a gente pode ver distribuído no nosso próprio mundo em espiritismo, em catolicismo. Várias pessoas têm esse sentido real e ficção aqui ligado nessa ficha. É verdade. Até por ser um jogo político investigativo também, né? O jogo se torna mais real e mais humano pra gente, né? Muito mais. Bom, mas voltando a falar da ficha, a ficha toda ela é um pré-requisito para todos os testes que vão ser realizados no jogo. Sendo que a maioria dos testes relacionados no jogo, eles sempre vão coligar um atributo com uma habilidade. Por exemplo, um pouquinho mais à frente eu vou explicar sobre a característica dos atributos dos pontos primários e secundários da ficha que se formam para poder fazer os testes. O jogo do Vampiro à Máscara, ele na maioria dos jogos do Storyteller, na verdade, ele é baseado em pontos. Cada ponto que você tem numa ficha é um dado que você ganha para a realização de um dos seus testes, que sempre tem uma dificuldade que ou é dita pela ação que você quer fazer já nas regras do jogo, ou é tida pelo mestre com ações, pro caso de ações eventuais. Você sempre vai somar esse atributo com a habilidade, ou em testes mais específicos você vai usar só o atributo, no caso. A maioria dos testes ele exige uma quantidade mínima de sucessos, que é em cima dos dados que você lança. E com certeza o RPG não é só flores, tem sempre as suas falhas e as falhas críticas, que é o terror de todo jogador. A falha qualificada, quando você tem uma quantidade de dados, né, você joga os seus dados e você tira pelo menos um sucesso e falhas nos outros. O que é uma falha no RPG? O tirar o número 1 no dado, o abençoado número 1. Então, ou seja, se você jogou, vamos supor que você tem 4 pontos em força e 4 pontos em briga, por exemplo. Você vai dar um soco numa pessoa. Isso te totaliza 8 dados para eventuar um soco. Um soco é uma atividade simples, né? Para o RPG, geralmente ele tem uma dificuldade 6. A não ser que você mire ou com condições especiais. Fora isso, vai ser 6. Então você lançou os seus 8 dados, um exemplo. Aí você tirou 4, 6 e um número 1. Então, ou seja, todo número 1 ele vai subtrair da sua quantidade de sucessos. Exato. Não precisa se enganar, não, porque estudos já comprovaram que o 1 tem 99,9% de chance de sair. Sim. E eu tenho muita propriedade para falar nisso, porque eu tenho 16 dados, por exemplo, para dar um soco eu tiro 9 uns. Exatamente. Essa pesquisa durou 10 anos. Durou 10 anos em Harvard. Eu, particularmente, tenho esse dom de tirar números 1. Mas, enfim. Sem sucesso. O que é a falha crítica? A falha crítica é a ausência de sucesso qualquer no seu teste e a aparição do número 1. Geralmente, quando é só uma falha, significa que o personagem em questão não conseguiu realizar a ação. Falha crítica, ele não só... Quer dizer, ele realizou a ação, só que ele realizou a ação de uma forma catastrófica. Por exemplo, vou dar um tiro, tirei muitos é possível que a arma possa estourar na sua cara. É um exemplo. O tiro sai pela culatra. Ou você acerta seu amiguinho, Que piada boa. Isso sempre acontece, hein? É mais ou menos... Pela culatra? Não é possível, é? Lógico que é, pô. O tiro sai pela culatra? Sim. No A bala sai reverstróis? Aham. No vampiro tudo é possível. Só basta acreditar. Se eu acredito a arma for de tambor, a chance ainda é bem maior. Então você é o cara da Não, balística. Eu sou o cara da balística. Muito bom. Além de ser nosso editor chinês, é o cara da Bahia. Eles estão pagando $1 para cada 13 horas trabalhando. Então, aí continuando um pouco sobre a ficha. Lembra que há uns minutos atrás eu comentei sobre atributos características primárias e características secundárias da ficha? As características primárias são considerados os atributos, que eles são divididos em 3 grupos, né? Que são os físicos, para ações físicas, né? Que é onde você entra com força, destreza e vigor. Os sociais, que são para ações sociais mesmo, participar de um evento, ir conversar com alguém, coisas do gênero. Que são os atributos de carisma, manipulação e aparência. Lembrando que em teste de aparência, Nosferatu, Samedes e qualquer um que tem aparência 0, eles falham automaticamente. Falham automaticamente? Falham automaticamente. Eu não sabia, eu achei que eles poderiam então, tipo assim... Na verdade, não pode usar, nenhuma. é verdade. Isso é tipo o Soul na vida real, entendeu? É, isso aí. Seu cu. Falha automaticamente. Já a outra parte, né, dos atributos, que é considerados atributos mentais, são para personagens nerds tipo meu.
né? Que usam inteligência, raciocínio, percepção. São pessoas que vão usar o mental pra jogar. Pessoas que não têm a capacidade de se lidar bem com fichas físicas. Tipo aquelas pessoas que não tem nenhum ponto de potência. Mais ou menos isso, mais ou menos. Uma pessoa que paga, uma pessoa que gasta seu XP pagando em potência sem precisar, sem saber que vai precisar depois. Né? Pois é, né? As habilidades, eles são, que é a segunda parte, né, que é a parte da característica secundária da ficha, que elas são condições para que os atributos exerçam suas funcionalidades. Aí entra uma quantidade quase de 40 ou 50 características para mais, que depende do seu jogo, do seu mestre e do momento que você está usando. Nossa, o sistema Storytelling tem muita coisa, muita característica. Se for contar todos os jogos, pô, não. Isso é uma mania do storytelling, né, cara? Porque você nunca sabe o que esperar de um jogo, velho. Porque tem muito, o mestre é muito amplo as coisas que o mestre pode colocar pra você. Ele pode colocar pra você enfrentar a besta terrível que todo mundo tem, que é o lobisomem, ou botar uma fada, que também é um ser incrivelmente forte, que contradizendo totalmente a mitologia que os outros veem naquela fadinha pequenininha e fofinha. Né? É. Ah, fada ser um ser forte é a coisa meio mais ou menos, é um pouco discutível, mas tudo bem. Ah, o bicho é forte, rapaz. Continuando o tour que a gente vai fazer pela ficha. Chega numa parte da ficha que você trabalha com vantagens, né? O que são essas vantagens? São qualidades e defeitos que o seu personagem cria, que você opta na criação do seu personagem. Uma coisa muito interessante que eu vou comentar aqui, pode ser até que eu ganhe represália dos meus amigos, e que inclusive é uma coisa que eu não faço. Vamos jogar, gente? Por favor, cria sua historinha. É tão mais fácil. Ajuda prelúdio. Ajuda tanto o mestre. Prelúdio é essencial, velho. Ajuda muito o mestre na hora de fazer. Não custa nada você sentar a bunda numa cadeira e estudar um pouquinho, você fazer um prelúdio, usando até as coisas da história. Entendeu? Não precisa ficar bom. Assim, não precisa ficar muito bom. Mas alivia o coitado do mestre, né? Muita coisa pra fazer. Não tem nada muito complicado nisso. É só você pegar e estudar um pouquinho. Você pode usar as coisas da história. Não, é engraçado que a gente tá... Só um comentário de bastidor aqui pra todo mundo que tá escutando, que é uma parte bem interessante. Todo mundo, né, a gente vai conversando com você, vai gravando lá pra vocês escutarem, e a gente tem uma parte nossa a par, que é onde a gente faz os comentários sobre o que tá acontecendo e tudo mais. O bêbado alcoólatra do Nick já começa o vídeo dizendo a seguinte frase: nossa, a cerveja tá muito gelada. Ah, tá. Beleza, gente. Nossa senhora. Eu É queria assim estar que tomando agora. Eu só não decidi ainda minha opinião sobre essa cerveja que eu tô tomando, mas tá tudo bem. Mas vamos continuar então, senão Sei. o podcast vai ter mais de 5 horas e, né? Pois Vamos continuar. é. Explanando. Mas vale a pena, a galera vai gostar tanto que eles vão querer que tenha 5 horas. Só não faz o jabá da cerveja. Espera eles pagar nós primeiro. Exatamente. Patrocínio. Vamos esperar. Começar a rir assim, ó. Não, faz isso não. Ajuda a gente que tá gravando. Podcast errado. Ah, tá. Aham. Mas enfim, continuando o tour pela ficha, dentro das variações dos jogos que tem dentro do sistema do Storyteller, existem jogos que exigem coisas diferentes dos outros, por isso que é a parte que, além da força de vontade, que é geral para todos eles, cada jogo conta com uma linha, né, com uma característica específica relacionada para cada jogo. Então isso a gente vai deixar para ir comentando com vocês quando entrar dentro. Pro Vampiro à Máscara, geralmente é a humanidade ou um caminho que vai ser escolhido pelo personagem na criação dele. Então, ou seja, isso daí a gente vai desmembrar um pouquinho melhor mais lá na frente. Vitalidade, como que um vampiro apanha, um personagem apanha nesse jogo? O jogo do Storyteller, ele é um pouco mais real para as pessoas pelo sistema de vitalidade que os personagens têm. São 7 caixinhas, né, de dano que a pessoa é possível que ela receba, sendo que cada caixinha dessa ela qualifica como como é que eu vou usar a palavra certa? Uma deficiência de ações que ele vai fazer à medida que ele vai recebendo seus ataques, né, os danos no jogo. É quase o estado clínico da pessoa no momento, né? Isso, explicou certinho, Nick, explicou certinho. E agora vamos para a parte que é a mais interessante para todo jogador, os tipos de dano, porque ninguém gosta de tomar o dano agravado, para começar. Mas vamos lá. São 3 tipos de dano que são conferidos nos sistemas do Storyteller. O primeiro dano é o dano contusivo, que é um dano causado por ações contusivas mesmo, coisas que não são pérfuro-cortantes ou oriundas de dano
de magia, de habilidade fraqueza, igual dentro do jogo do vampiro, que é onde a gente tá com mais propriedade, a maioria dos vampiros toma danos agravados pra coisas como sol, luz, vampiro aqui não é crepúsculo, nenhum vampiro brilha no sol. Então, ou seja, A garra do lobisomem. é a garrinha do lobisomem. Então, para alguns vampiros até coisas sacras, né, machucam muito mais que as outras. E o dano contusivo, ele é um dano mais leve, pode-se dizer assim, né? O dano letal já é um dano causado por coisas pérfuro-cortantes ou coisas que atravessam alguns tipos de magia, por exemplo, o raio não é classificado no corpo da maioria das criaturas como dano agravado, né, um dano letal, que é um dano pesado, mas é um dano que, na escala, ele é um pouco menos agressivo do que o agravado. E o dano agravado, né, como todo mundo sabe, que pelo que já foi comentado aqui, até agora, é o dano que ninguém gosta de levar. É o dano que é mais difícil de ser restituído. Vide que, né, por exemplo, igual o vampiro, tem um corpo morto, então não tem toda aquela coisa da fisiologia humana pra dar uma ajuda. Nada, é melhor, pô. É provindo também de proezas mágicas e funciona bem mais dolorido no corpo de qualquer um. O fogo, luz solar. A garra do lobisomem. Sempre dando aquele asterisco, garra do lobisomem aqui na mente da gente. Vamos deixar claro que a gente odeia lobisomem. Odiamos. É. Se você é garoto e tá ouvindo esse Storycast, pode saber que você é um problema e sempre vai ser um problema pra gente. Sim. Só uma dica aí pra quem joga de vampiro. Sempre tem impressa aí uma foto de um lobisomem colado no quarto onde você joga, ou na sala onde você joga, pra vocês lembrarem da besta que pode te matar a qualquer momento. A gente tem o nosso, vocês têm que ter um pra vocês, não se esqueça. Então, essa parte foi mais ou menos uma introdução básica, né, para todo mundo, sobre a ficha e um pouco do princípio, né, de algum dos jogos do Storyteller. Quando a gente vai falar de Storyteller agora, eu não posso deixar de falar, como já comentei, bem no comecinho eu comecei a falar, sobre a White Wolf, sobre a produção disso. A White Wolf, que foi a editora que publicou o primeiro jogo, né, vou comentar um pouquinho sobre ela, que são alguns fatos bem interessantes que a gente conseguiu pegar sobre ela ao longo dos tempos. O primeiro jogo de Storyteller dela foi criado em 1991 pelo nosso grande amigo que fez uma contribuição maravilhosa para o RPG, foi o Mark Reinhagen. E ele teve uma ajuda de um homem chamado Steve Stewart. Então vamos lá. Ele criou só um comentário sobre o Mark Reinhagen. Um comentário muito importante. Tudo que ele fez foi do mundo do World of Darkness que ele fez. Tudo saiu, a visão dele das criaturas sobrenaturais. É o que ele via do vampiro realmente, é o que ele pensava. Então, e ele transformou num dos maiores livros de RPG da história, provavelmente. Que vai ficar marcado daqui 50 anos, vai ter gente jogando. Talvez outra pessoa assuma e ainda esteja saindo edições novas, entendeu? O jogo é incrivelmente top. Além disso, teve a boa e velha pesquisa em cima do Vampiro à Máscara, né? Em cima da Bíblia judaico-cristã, que tudo foi tirado de lá. Assim, eu não sei se ele é judeu, se ele tem essas coisas, mas pelo menos esse mito, às vezes, ele já conhecia por ser cristão judeu, alguma coisa assim, ele já conhecia em cima dessa Bíblia aqui, que descreve muito bem a criação de Caim e tudo, tá tudo lá, gente. Então... porque Caim foi o primeiro homicida na Bíblia judaico-cristã, tanto na apostólica romana e nessas todas, né? Sim, Caim lá ele é primeiro... dependente do sangue também, Deus puniu ele. Gente, então só um comentário assim pra poder fazer. O tio Nick disse que daqui 50 anos vão ter pessoas que vão estar jogando, eu serei uma delas, tá? Tio Nick. Só pra deixar isso mais assim, ênfase. O Vampiro à Máscara foi o primeiro jogo que a Storyteller lançou. Então fica... a maioria das coisas criadas para os outros jogos do mundo foram criadas em cima do Vampiro à Máscara. Então se em algum momento, ou como eu já fiz em vários, eu falar Vampiro à Máscara, White Wolf, é basicamente o mesmo assunto que eu tô tratando. Então vamos lá. O Vampiro à Máscara, né, que foi o primeiro jogo criado pela White Wolf em 1991, ele teve quantidades de vendas significativas, foram imensas. Então, ou seja, o que acontece com o capitalismo atualmente? Se vende muito uma coisa, vamos vender mais. Em 1991 foi criado o jogo. Em 1992 ele ganhou uma segunda edição.
Um fato interessante, quando saiu a segunda edição, em 1992, a edição de 1900, ela ganhou um prêmio chamado Origins Award, que é um prêmio que foi considerado, né, o jogo foi considerado o melhor, com as melhores regras relacionadas a RPG do ano. Então o Vampiro à Máscara, primeira edição, ele foi muito premiado e vendeu muito bem. Só que alguns erros foram detectados na edição de 91. Então foi criada na edição de 92 uma mudança muito drástica de sistema. Para quem acompanha Vampiro à Máscara, pode reparar que o primeiro e o segundo edição teve muita diferença. Teve muita mudança. Inclusive nas próprias disciplinas dos clãs relacionados. Então, ou seja, né, dá para você reparar que a mudança foi feita para melhorar o jogo. Só que a edição de 1992, ela realmente comparada com a primeira, ela é melhor. Só que os jogadores, eles ganharam uma autonomia e uma capacidade de poderio muito grande. E isso para alguns fãs se tornou chato, porque o jogo, por mais que ele tenha toda a sua complexidade, a ficha de uma pessoa influencia muito no que ela faz. Então foi feito o quê? Como teve uma queda de vendas no ano de 92, né? Foi uma edição muito bem vendida, mas em relação a 91, ela vendeu menos. Foi lançada a edição de 93, que é tida como a terceira edição, que é o marco que ficou como a edição por maior período de tempo. Que, inclusive, em 99, ela ganhou uma edição... 91, ganhou uma edição revisada, que é a edição que a maioria de todo mundo joga até hoje, né? Pra quem joga Vampiro à Máscara. Pô, legal, velho, é que, tipo assim, a descrição do vampiro, na segunda edição, ela é muito top, velho. Ela é muito top. Lá você acha tudo, velho. A anatomia dele... a descrição da besta, é tudo muito, muito bom, velho. Então é bem melhor você pegar a história do segundo, no caso você usa a história do segundo e usa o sistema do terceiro, porque lá é muito mais aprofundado a questão do vampiro. É extremamente mais detalhado. É muito completo, velho. E pra quem tá começando a jogar, velho, tem que ter a segunda edição em mãos, porque tem tudo, velho. Tem ajuda no cenário, tem ajuda no armamento, tem ajuda em tudo, cara. Stop giving up. Quando foi criado, né, a White Wolf lançou o primeiro jogo, né, o primeiro livro, ele foi criado em cima de um mundo, né, que antigamente era considerado o mundo das trevas. Isso antes, porque hoje em dia já existe um novo mundo das trevas. Mas isso é assunto mais pra frente. Né, e dentro disso existiram alguns jogos. O Vampiro foi apenas o primeiro, mas tem uma linhagem, um leque gigante de quantidade de livros e tipos de jogos que a pessoa do sistema Storyteller pode jogar. Ih, muito. Muitos. A quantidade de suplementos que o Storyteller em si tem é muito bom, né, cara? Porque você tem esses, por exemplo, se você tem dificuldade, se o mestre tem um pouco de dificuldade com o cenário e tá jogando atualmente, ele pega um New York by the Night, que é o jogo pra você jogar em Nova York durante a noite. Cara, e você vai ter a base perfeita pra você narrar seu jogo. Entendeu? É verdade. É perfeito, cara. O próprio Storyteller, ele não deixa brecha quase que na história inteira. Os suplementos, eles acrescentam eventos históricos onde os vampiros se relacionaram neles. E não só os vampiros, né? Todos os outros seres, como os lobisomens, malditos. E acho interessante que você, se você não quiser construir um antagonista por conta própria, você acha milhares de antagonistas nos suplementos que tem disponível para download. Pô, são inimigos extremamente fortes que você pode achar também, e tanto quanto mediano e fraco para o início de tem te ensinando a fazer a ficha dos inimigos também. Porque tem lá a ficha para você fazer de um cara fraco, de um cara mediano, de um cara muito forte. Então, só que, como tem a regra de ouro, né? Você vai adaptando com o seu jogo da forma que você preferir. Porque o Storyteller em si tem isso. Você adaptar o jogo para melhor como funcionar na sua mesa. E isso é o mais importante. O jogo tem que funcionar para você. Aí... E se o jogo estiver funcionando para sua mesa, não precisa ser da mesma forma em outra mesa. Outra coisa também, né? Nisso, né, foram criado o mundo. Vamos falar agora do Vampiro à Máscara, que é onde a gente quer chegar, que é onde a gente tem, assim, não propriedade, mas um pouquinho a mais de ônus pra poder falar, de onde a gente consegue ter um pouquinho mais de... Opa, explica essa palavra pra mim que eu não tenho... Ônus versus bônus. Ônus versus bônus.
Não entendi essa Eu foi também não, péssima, também. horrorosa. Eu também não consegui entender a piada, não. Mas enfim, vamos prosseguir, porque o Vampiro à Máscara, ele é um jogo onde os vampiros são os antagonistas. Sim, a maioria dos grandes jogos, o Vampiro à Máscara, isso é uma coisa muito interessante sobre o jogo. A maioria dos RPGs, você é um mocinho que entra numa caverna com uma espada, vai enfrentar um dragão, vai pras tabernas. Como é que é? Taberna. Ou você vai pras tabernas, Ô, beber D&D. cerveja, se vangloriar, comer presunto. Enfim, essas coisas. Presunto tinha naquela época, aliás, pergunta. Rapaz, eu acho que eu falei merda aqui. Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Presunto tem em todas as épocas. O jogo do Vampiro à Máscara, o seu personagem, ele não é considerado um protagonista. Ele é um antagonista que enfrenta ou protagonistas ou antagonistas maiores do que você mesmo. Então isso é uma coisa bem interessante de se dizer. Lembrando que não estamos pregando ódio, não estamos pregando maldade, nada do gênero. Estamos Não. apenas comentando como funciona o jogo. Não viramos Baale ainda. Não viramos Baale ainda. Mas segundo a Deciclopédia que tá falando sobre o Vampiro à Máscara, o Vampiro à Máscara e os jogos do World of Darkness é jogo de adorador do demônio. Lembrando que não fazemos isso, nós não matamos bodes, tá? Sociedade Protetora dos Animais. Sim. Estejam Matamos. cientes disso. Ou matamos. Não matamos bodes. Não matamos não, eu, hein? Meu irmão mata, Não matamos meu bodes. irmão mata, Não quero demolei, receber processos. Meu irmão demolei e mata bode. Não quero receber processos, por favor. Então, assim, o conceito do Vampiro à Máscara, ele explica, né? Isso eu não vou ficar entrando muito em assunto, não, só vou tirar assunto dos outros. Mas ele explica um pouco desde a criação do homem e da mulher, a origem do vampirismo. Então, a partir daí, ele usa a maldição que foi lançada sobre uma determinada pessoa, que vocês vão saber daqui a pouquinho, como o vampirismo prossegue. Então, ele explica esse lado, essa questão toda, e o vampirismo em si, né? Não tem muito o que te explicar muito, senão eu só vou tirar assunto dos outros. Então, assim, o Vampiro à Máscara, ele é um jogo que trata como eu disse anteriormente, a questão dos vampiros e tudo mais. Uma coisa interessante foi que o jogo do Vampiro à Máscara, ele tem... Pros adoradores, tipo assim, a maioria do jogo se passa em tempo atual, né? 99, 2001, 2002, mais próximos. Só que teve um ano, que agora eu não me recordo qual foi, mas acho que foi 96, 95... Os fãs de medieval, como eu, ganharam uma edição pra eles, que é quando você coloca o Vampiro à Máscara em 1100, 1200, que é um Vampiro à Máscara na idade medieval. Pra mim, de toda a franquia, é o melhor jogo de todos. Embora os tempos atuais são bem interessantes, mas o Idade das Trevas, né, que é como é chamado, é o melhor de todos os tipos de jogos. Então, aí dá pra continuar vendo a diversidade que os jogos do Storyteller tem. Pra quem gosta de dar um tiro, você vai jogar na idade atual, né? Anos 2000, 99, 2000 e pouco. Porque tem uma grande diversidade de tecnologia e de armas. Tem pessoas que gostam mais desse cenário. Eu, como sou particularmente amante, né? Não sei se é a palavra certa a dizer, da idade medieval, eu prefiro 1000 vezes jogar no suplemento, no complemento, né? No manual da Idade das Trevas. Que é onde você pode dar um tiro com uma besta, por exemplo, também. Só que uma dica muito boa pra todos os jogadores: se vocês forem dar um tiro com uma besta, não escolham um gangrel. Ele fica muito feio. Um gangrel carregando uma besta pra cima e pra baixo. Pois é. Mas enfim, a diversidade do jogo te permite isso, alterar. O Idade das Trevas, ele se passa por volta dos anos de 1100. Então, ou seja, você pega o vampiro do desenvolver de como a história mesmo, né? Você passa por períodos de idade medieval mesmo, onde passavam-se por reis. Depois você pode passar pela era vitoriana. Depois você pode chegar nos tempos atuais. Então, assim, é um leque bem grande de opções de cenário, que cada um deles tem um clima diferente. Pode ter um vislumbre da história mesmo. Que já puxa diretamente pra vantagem do storyteller em si, que é o jogo não é datado, cara. O jogo é incrivelmente, pode ser jogado da forma que você quiser. Se você quiser jogar em 800 a.C. ou numa época futurística, só cabe ao mestre saber levar o jogo. Porque o jogo tem capacidade em si para suportar qualquer um desses temas. E é muito bom, cara. Inclusive o Vampiro à Máscara leva principalmente o horror pessoal como forma de jogo. No jogo de horror pessoal, o que acontece? O maior perigo em si não é o ser humano,
é a sua besta interna. Que, por exemplo, você tá lutando, você é um ser humano que tá lutando com uma coisa que tá perdendo sua natureza, entendeu? Você tá criando essa parte de ser sobrenatural realmente. Você vai perdendo sua natureza e se torna um ser totalmente frio, assassino e terrivelmente mal. E no Vampiro à Máscara em si, o que acontece? Tem a noite que é corrupta. A noite é muito corrupta. Tem seres sobrenaturais por toda parte. Você pode encontrar. Cabe ao mestre saber levar isso e colocar da forma certa. Tem a cultura que é levada nesse jogo é a cultura punk gótica. E o que é a cultura punk gótica? Reflete diretamente na arquitetura que o mestre vai colocar. Por exemplo, numa igreja. O que tem numa igreja? Tem as gárgulas. E o que as gárgulas são no mundo do World of Darkness? São criaturas sobrenaturais também. Então, diretamente, você tem as criaturas sobrenaturais, você tem o ser humano que é muito corrupto em si, porque no início, querendo ou não, o ser humano pode ser um perigo para você, entendeu? E muito perigoso também, os seres humanos são muito perigosos. Com certeza. E por isso que chama Vampiro à Máscara. Que a máscara é muito importante, principalmente na Idade Moderna. Porque o que acontece? O ser humano tem hoje em dia, por exemplo, se você for jogar em 2000, começar o jogo em 2000, apesar que eu não aconselho se você quiser chegar a 2015, porque pode acontecer coisas que passem o tempo no jogo e você vai jogar num jogo futurístico, que não seria tão legal, na minha opinião, no jogo do vampiro. Eu acho que o vampiro não combina tanto num jogo muito futurístico. Aí o que acontece? O ser humano, hoje em dia, tem capacidade de criar armas muito perigosas, que são perigosas até para o vampiro. O vampiro não vai entrar de frente com um tanque de guerra, entendeu? O vampiro vai morrer para um tanque de guerra, vai morrer para uma bomba, vai morrer para uma bazuca. Isso aí por isso que é tão importante a máscara. E a Camarilla que nós vamos falar futuramente, prega a máscara. O primeiro mandamento da Camarilla é você não mostrar que é um vampiro perante os humanos. Não é basicamente isso, mas é isso. E os vampiros em si, no World of Darkness, são um pouco diferentes dos vampiros que você está acostumado a ver em outros lugares. Porque o que acontece? Os vampiros nos outros lugares têm aquele negócio, alho, água benta. Aqui nem tanto. Água benta é só para os que mexem com a cultura demoníaca, no caso dos Baal. Mas não são todos que têm essa fraqueza contra a água benta. Também entrar dentro das igrejas, não tem isso. Pode entrar. Esse negócio de templo sagrado, né, cara? E o Vampiro à Máscara é tão sinistro que a cultura que o Vampiro à Máscara criou, ele influenciou até a cultura pop. Por exemplo, a Fox exibiu em 96 uma série chamada Kindred the Embraced, que foi uma série que foi totalmente baseada no mundo do Vampiro à Máscara. E tudo saiu dentro da cabeça do Mark Henry. O Vampiro à Máscara é tão gigante em si que ele gerou até influência na cultura pop. Em 96 a Fox exibiu uma série totalmente baseada no mundo de Vampiro à Máscara, que é o Kindred the Embraced. O que acontece? São os vampiros do Vampiro à Máscara no mundo das séries, entendeu? E, inclusive em games que aconteceram subsequentemente que foram baseados também no Vampiro à Máscara. Até o que ia sair, até o jogo que ia sair por agora, que é o World of Darkness, que foi cancelado por agora. Mas o clima em si, voltando pro centro. Esse jogo, eu tava esperando muito ele. Ele foi cancelado quando já tinham gasto nele 5 milhões de dólares, velho. Quando ele foi cancelado. Olha só. Mas o antigo também era muito bom. Aquele de 1990 e alguma coisa, era de RPG, muito bom também. Eu joguei bastante dele. O seriado a gente viu, né? Uns 6 episódios, se não me engano. A gente tava com dificuldade de encontrar link pra baixar, velho. Porque ele é muito antigo. É antigo e não foi tão abordado quanto outras séries, né? Não teve tanta repercussão. E o que volta diretamente pro cenário do Vampiro à Máscara, da noite corrupta em si. Porque você pode ser parado por um policial, mas facilmente subornar esse policial, ou usar as suas disciplinas, ou seus poderes, para ficar mais fácil para quem não entende ainda do mundo do Vampiro à Máscara. Usar seus poderes para contornar a situação. Lógico que é muito mais fácil o mundo para um vampiro, é claro que é. Mas também tem toda essa situação do mundo corrupto que pode ser muito utilizada para o jogo em si e levado muito bem pelo mestre.
porque o jogo tem muita questão de investigação, de política e principalmente o principal aspecto do jogo. O ser humano está longe de ser o topo da cadeia alimentar no mundo do World of Darkness. O ser humano é só mais uma presa para os vampiros. É muito difícil um ser humano preparado para lutar com o vampiro. Então, É muito difícil. porque além de. Não adianta só ter arma também, tem que ter o preparo psicológico também, né? Porque tem toda a questão do medo absoluto. Porque o ser humano é um ser que tem muito medo. Você enfrentar com coisa sobrenatural, o mestre tem que saber levar isso aí. Porra. Por quê? Sabe o que eu sinto quando eu tô imaginando eu jogando Vampira Máscara, a gente jogando? Tipo assim, eu sinto um jogo mais real, tá ligado? Igual, algumas vezes eu joguei o D&D, uma vez na verdade só, mas a gente já jogou o 3D&T outras vezes. E eles, sei lá, a imersão deles é muito diferente. Pra falar a verdade, quando eu jogava medieval 3D&T ou o próprio D&D, eu achava que eu tava num mundo mais cartoon. Eu não imaginava um mundo mais sério, tá entendendo? Era muito fantástico. Não tem tanta relação com o ser humano em si, né? Isso mesmo. Porque o vampiro em si, você tem que colocar o mundo mais corrupto. Não só a noite ser corrupta, mas o dia também é corrupto. Porque tem os políticos corruptos, a hierarquia em si do World of Darkness é corrupta. Tanto a hierarquia humana quanto a hierarquia vampírica. Por isso que é muito fácil trabalhar a ascensão de um príncipe ao poder, é você trabalhar a queda de um grande líder vampírico até simplesmente a ser só mais um, entendeu? É muito bom ser trabalhado porque, além de ter os antecedentes que facilitam muito, tem qualidade de defeito, né? Que você pega no início e você pode usar muito, usa os jogadores como preceito do jogo, entendeu? E isso é do caralho, porque torna o jogo muito dinâmico, muito dinâmico. Só um comentário rapidinho aqui que eu acho interessante frisar, que essa parte do horror pessoal que o jogo traz, o cenário todo, ele permite a desconstrução do protagonismo. Porque sempre em todos os jogos, foi o que já foi comentado um pouquinho antes, em todos os jogos você é o mocinho, você é o que se importa. Nesse jogo você tem que... A medida da máscara, acima de tudo, é uma forma de proteção, né, que a maioria dos vampiros adquiriu para si próprio. Então essa questão do jogo, desse cenário punk gótico, desse quê sombrio que o jogo traz, permite o jogador uma visão, não digo nem despretensiosa, é uma visão mais cautelosa de como criar um próprio personagem. Eu falo por mim, nós aqui do podcast, começamos a jogar RPG através do 3D&T. Então o primeiro jogo que a gente teve contato, na verdade foi um jogo que se baseava num anime, que não é muito ao caso de dizer que com a nossa inserção nesse sistema do Storyteller, a gente pôde perceber quão grande o mundo do RPG é e construir realmente um personagem em cima daquilo. Isso é muito interessante pelo cenário do jogo. Não, porque é um jogo em si que você tem mais capacidade de criar o seu personagem da forma que é mais conveniente para você. Por exemplo, se você não gosta de um personagem muito físico, você pode criar um personagem totalmente social e o seu personagem ser do caralho, mesmo sem dar um soco. Porque, por exemplo, você pode ser um cara que está em ascensão dentro de uma seita grande e você não vai precisar lutar, você vai ter guarda para lutar por você. Entendeu? Sim, muitas vezes na sessão de Vampira Máscara, a sessão não ocorre brigas na sessão. Não ocorre luta física nela. Já perceberam isso? É verdade. Você passa o tempo todo só em diálogo, em trabalhar o relacionamento e essas coisas. Não, e isso é o que já traz diretamente a maior diferença do Storyteller para os outros jogos. É as interações sociais em si. Porque o mestre tem que saber levar e o jogador tem que saber se adaptar a isso. Um jogador que está acostumado ao D&D, ao 3D&T em si, que é batalha todo dia, o tempo inteiro, batalhas rápidas e mais dinâmicas, o Vampira Máscara não é só isso. O Vampira Máscara é aquela ação, por exemplo, que você vai ter que ir numa festa, conversar com alguém para conseguir a senha de entrada em alguma coisa. E é isso que é incrível no jogo, porque
Porque, velho, o jogo, além. Eu particularmente, adoro a ação social em jogo. Adoro. É Então verdade. às vezes eu prefiro ficar 5 sessões diretas sem ter um soco e com ação social. Porque eu acho que o jogo fica mais humano. Sabe o que eu acho? O contexto social pesa mais do que a briga, tá entendendo? Porque, às vezes, parece que se você brigar, tá entendendo? Pra quem tá mais imerso no mundo do Vampiro à Máscara, você vai ter uma pá de problema, velho. Principalmente se você for trabalhar dentro de seita. Isso é uma desgraça. Porque o Vampiro à Máscara em si é uma coisa que é assim, né? O jogo em si é assim. Você pode fazer tudo, mas você não deve fazer tudo. Porque tudo que você faz tem consequência dentro do jogo. Tudo. Pois é verdade. Tudo que você fala tem. Tudo que você fala tem consequência. Por exemplo, você pode falar alguma coisa com um cara de uma certa seita em um ano antes. Aí daqui 10 anos que passa que para um vampiro não é nada, o cara pode ser príncipe dessa seita e ter uma desavença com você por uma bobeira que você falou com ele. E isso pode te acarretar 1 milhão de problemas diretamente depois. Outra coisa também que tem que levar muito em questão nesse quesito é que o jogo do Vampiro à Máscara, ele não é tido, por exemplo, como medieval, que todo mundo é humano, que todo mundo tem aquela questão mais de tipo, levar as brigas pra uma coisa que, na hora de instinto, coisa de sangue, por exemplo. Se você desrespeita um guerreiro num jogo de medieval, por exemplo, ele vai te dar uma porrada. Agora, se você desrespeita um vampiro ou você tem ações imprudentes dentro do jogo do Vampiro à Máscara, como o próprio cenário permite corrupção, horror pessoal, ele pode arquitetar uma trama que, às vezes, não é só uma trama, ele é uma crônica inteira. Então, às vezes, essa questão de tomar cuidado pelo cenário do jogo. O cenário, lógico, ele proporciona inúmeras aventuras e inúmeras ações, inúmeros contextos muito bons. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque o cenário, ao mesmo tempo que ele te dá o bônus de algumas ações e alguns eventos, ele pode te dar também uma destruição do seu personagem. Verdade. Bastante. Pro mestre saber levar o jogo. Porque você não precisa só colocar aquelas açõezinhas assim. O mestre narrando, por exemplo, você fazendo uma missãozinha. Você pode ter seus objetivos particulares. E isso é o mais do jogo. Por isso que é um jogo que dá para você levar por muito e muito tempo. Porque as ações particulares, a partir do momento que você tem uma crônica, você tem um objetivo maior de jogo. Você está fazendo aquilo ali com o seu grupo, que lógico é muito importante, mas você também tem o seu objetivo de jogo. E galera, eu sei que a gente está falando muito do Vampiro à Máscara em si, então eu vou passar pro meu amigo aqui, pro Sen Hooligan, porque ele vai falar também um pouquinho dos outros manuais do mundo do World of Darkness. Yes, you can! Stop giving up. O sistema Storyteller, ele possui também outras vertentes no universo, outros seres sobrenaturais que complementam toda a história da linha cronológica aqui do sistema, e ele implementa com, por exemplo, o lobisomem Apocalipse, que, como a gente já falou anteriormente, ele traz os lobisomens para dentro do universo, que foi criado logo após o Vampiro à Máscara. Os lobisomens, eles são divididos em tribos, são seres mais da floresta, como é dito, apesar de que, na atualidade, existem os lobisomens, duas tribos de lobisomens que estão dentro da cidade, das próprias cidades. Eles não necessariamente são vistos mais como seres completamente bestiais animais. Eles possuem cortes, possuem suas próprias regras, cada uma delas, como, por exemplo, os Presas de Prata, que são mais vistos como líderes, como os Mão de Ferro, por exemplo, né? Que combatem diretamente com os Senhores das Sombras, os melhores de todos. Eles que batem de frente com a liderança, que reclamam dos Presas de Prata. Tudo isso é trabalhado num método de não selvageria mais. Não é mais visto como aquele lobo que olhou para a lua cheia e ele vai virar lobisomem. Não, isso não existe mais. As luas sim interagem no mundo do lobisomem, mas influencia mais na sua frenesi, na facilidade disso. Mas não quer dizer que olhou, bateu, transformou. Não.
O mundo do lobisomem, ele é muito diversificado nesse método de metamorfose, pois não existe apenas o metamorfo lobisomem. O mundo é complementado totalmente com outros metamorfos de coruja, lagartos, que também equivale para dinossauro, né, para alguns que olham desse jeito, né? Ele trabalha também com raposas, hienas e diversos metamorfos que vocês poderão, quem sabe, aí ficar sabendo aí do nosso podcast, Eles futuramente. também podem ter camisa, tá ligado? Eles não precisam ser seres sarados, não, tá ligado? Basicamente, isso é bem Eles têm interessante, pelos. Esse é um ponto muito importante. Aqui, não vamos falar muito É. de lobisomem, não, que senão eles aparecem. Aham. É. Gente, só um Esse- comentário, assim, um adendo rapidinho pra poder voltar pro Sam. A gente vai tentar desconstruir toda a merda que foi feita em Crepúsculo, tá? Isso, mais pra Toda frente. criatura sobrenatural que formos citar mais pra frente, se tiver correlação com aquela merda adolescente, a gente vai desconstruir. Isso. Sim, sim. O lobisomem, ele também entra muito numa parte espiritual. Porque o lobisomem, no mundo das trevas, ele não é construído essencialmente de carne. Ele também é dividido em espírito e carne. Tanto que ele divide o seu tempo de vida em estar no mundo espiritual ou estar no mundo físico. O mundo espiritual chamado de Umbra, aqui no nosso belo mundo E das a trevas. Umbra pede um storycast próprio. Nossa, a Umbra um dia nós vamos tirar pra fazer porque ela é muito grande. Adenda também na Umbra e as aparições, né? As que vai ficar pra daqui subsequente. Dentro do Storyteller também existe o Mago. Mago que é basicamente um humano que recebeu um avatar, um espírito dentro do seu corpo que por N motivos ele te deu um poder maior. Os próprios lobisomens, eu já vi eles citarem que um mago real, né, esse que recebeu o avatar, ele é um deus com o defeito de ser um ser humano. Ah, interessante. Isso é muito... Bom. Eu não me lembro, se não me engano eu vi isso no livro dos peregrinos mesmo, eles citam os magos dessa forma. Muito massa a visão dele. Os magos, eles são seres capazes de alterar qualquer lei da natureza. E quando diz qualquer, é qualquer mesmo. Isso varia entre tempo, a vida, que é o próprio efeito biológico, a entropia, que é a sorte, caos e muitos outros diversas formas. Essas linhas, esses segmentos de seres, eles poderão vir a ser mais especializados em outro podcast. Aqui eu estou citando para vocês. Porque já o vampiro já foi bem falado aqui no nosso Storycast. Dentro também desse mundo mais inferior, a gente vê os demônios. Os demônios que têm uma história que às vezes bate com a do vampiro, com a ligação, uma vez que Ela antecede. antecede e no próprio livro do demônio ele mostra a visão do demônio na criação do vampiro por meio de Lúcifer. Ah, né? é. Que está lá bem citado no livro do demônio. Esses que são divididos em casas, as casas que por sua vez tiveram o trabalho da criação do nosso mundo como a gente conhece. 7 casas principais para 7 dias da criação do mundo. Esses demônios, eles interagem de uma forma muito mais social que todos os outros seres, mesmo o vampiro. Pois os demônios, eles necessitam da fé do humano para coexistir, para trazer força para eles. E essa fé ela é adquirida por meio de diálogos, de forçação, diversos N fatores que vão trazer o demônio a ficar mais forte. E pra mim é o segundo melhor jogo do Storyteller, é o Demônio Academy, que eu gosto pra caralho. Velho. Não que eu seja um adorador do demônio. Não que eu seja um adorador do demônio por isso, mas eu gosto pra caralho do jogo. Lembrando também que só de escutar a voz dele já dá pra saber que ele iria gostar de demônio, né? É aí que você se. Esse áudio todo aí atrás dele é o demônio falando nas costas São dele. os diabos falando atrás dele. Sim, são. Tô fazendo, enquanto onde é que tá os é humanos? porque eu sumi uns segundos aqui porque eu tava preparando o ritual. Galera, só um minuto, a gente tem que ter cuidado porque essa parte tem que cortar, tá? Pode falar de demônio no podcast, não. Pode ser. Por favor. A gente quer atrair até pessoas que acreditam em Deus também, senão vai virar um culto satanista o blog depois. Mas quem acredita em Deus acredita no demônio. Tá, mas quem acredita no demônio não necessariamente acredita em Deus. Acho que o Pedro Poxa, ficou mesmo na acredita, voz como é que dele. você acredita
Como é que você acredita em. Como é que você acredita em Deus sem acreditar no demônio? Bom, isso Ou não é em o demônio assunto sem do acreditar. podcast. Vamos. É verdade. É verdade. Obrigado. Vamos para próximos, onde a gente vai. Um podcast, quem sabe, a gente fala do próprio satanismo no mundo das trevas. Ah, é. Existe muito pesado no mundo Resumindo, das trevas. vamos falar de só que Baali. Vamos falar especificamente. de Baali. Depois. Os pra outro Baali, Storycast. É aí que você se pergunta. Depois. Cadê os humanos nessa porra? Parece que tudo é ser sobrenatural. Pois Mas é. não, Aham. não é. Não pense assim. Só existem 7 bilhões de humanos, né? Qual era Só a porcentagem pra vampiros pra cada número? Eu não me lembro agora. Eu sabia. Se não me engano, era 1 para cada 100 mil humanos. Indo mais no outro lado espiritual, junto com o lobisomem, nós temos aí a aparição, o esquecimento, que é basicamente os espíritos, a alma do humano, que quando ele morre, quando ele tem uma vontade muito forte, algo que perdura aqui na nossa própria terra, né? Ele cria um grilhão que cria essa emoção que faz o espírito, faz ele ir pro próprio mundo dele, o reino das sombras, né? Onde ele irá terminar isso que ficou à parte dele realizar na terra da carne, que é como chamado o nosso reino físico aqui. Também tem uma vertente mais fantástica aí pra quem adora o D&D, essa coisa mais fantasiosa. Temos aí o Shangri-La Sonhar. Este que já apresenta um lado diferente de se ver o mundo, se ver de duas formas, uma forma glamurosa, como é dito, né? E a forma real. O Shangri, ele é um homem, um humano, que teve a sua alma mesclada à alma de um ser feérico, que, né, propriamente dito, a fada real. Essas fadas, tanto que na Idade das Trevas, não existia o ser Shangri. A fada era real. O ser era de sangue, não entende? Não é puro glamour como é o Shangri, esse misto, por dito. No mundo do Shangri pode existir dragões, o Fred Krueger, tudo que o sonho provém, tudo que a imaginação do humano pode ditar, não é? Isso é interessante, porque realmente para quem gosta do storyteller e quiser buscar uma opção diferente, uma opção bem diferente de jogo, o Shangri é uma boa recomendação. Sim, pro mundo das trevas ela é uma ótima recomendação pra quem não desgrudou ainda desse mundo fantástico aí dos jogos medievais, né? Cara, eu queria enfrentar o Fred Krueger. Com isso é massa, hein? Não, Cara, eu tô viajando aqui lutando com ele. Sou mais ele do que lobisomem. Por favor. Com certeza. E agora indo para o lado do Oriente Médio, né? Onde também se constrói muito seres sobrenaturais, existe as múmias. As múmias que são seres imortais, muito além do vampiro, que só tem o tempo de imortalidade. As múmias, elas são seres criados pelos deuses egípcios por meio de um ritual, um feitiço chamado feitiço da vida. Este que impregna a imortalidade real no ser humano para que ele possa defender os humanos. A múmia é a defesa dos humanos, basicamente falando, né? Diferente dos magos, que os magos eles não pregam a defesa, mesmo sendo humanos, eles não pregam a defesa aos humanos. É verdade. E a múmia pode ter totalmente seu corpo destruído, destroçado, queimado, que ela vai renascer. Por isso, a ressurreição, assim como Deus e Jesus. Dica pros mestres: se os seus personagens, se os seus jogadores estiverem fazendo muita merda, coloca uma múmia no jogo. Qual é a múmia? Ou tem um lobisomem também, né? Que sempre volta. Não. Existe um lobisomem que é meio múmia, né? O que? Existe esse demônio? Lobisomem? Existe, velho. Existe um lobisomem que é meio múmia e ele é um peregrino silencioso. roubado. O nome dele é Wepawet. A gente pode fazer um storycast próprio pra esses seres diferentes que tem, que é muito apelão. É muito top. Sim, a gente pode adentrar abominações, né? Abominação, pô. Pô, Com certeza. Nossa, tem muita gente aí que não sabe como é que é a criação de uma abominação, como ela vive. Então, isso aí dá um podcast, um storycast sozinho pra gente. Beleza. Então, já passando, e quem é a defesa dos seres humanos? As múmias são, mas elas pregam mais a defesa contra os próprios setitas, né? São os maiores inimigos das múmias, onde elas trabalham pra matar os setitas no foco. Mas existe a defesa dos caçadores nos humanos. Os humanos, onde os caçadores são humanos que, por algum método divino, eles receberam a capacidade de se defender e de atacar com força igual todos os outros seres sobrenaturais. É verdade. Onde
onde eles irão ter poderes específicos para vampiro, poderá trabalhar também contra lobisomem ou os próprios demônios, né? Que aí já vem a parte da fé do jogo. O humano não precisamente precisa ser um caçador para poder se defender. Se ele tiver a fé, ele também consegue se defender de seres sobrenaturais. E com isso, automaticamente você vai ganhar o dom de poder beber muito, comer muito cheeseburger e ter um Impala para você andar nas estradas aí procurando seres sobrenaturais. É verdade. Caralho, nunca ia ligar isso aí. Quem ligar isso daí vai tá muito esperto, hein? Vai ser o Capitão América da referência. The Red Capes is coming. The Red Capes is coming. Todos esses sobrenaturais que eu acabei de falar, incluindo o Hunter, que também é considerado um ser sobrenatural, ele complementa o mundo das trevas. O mundo aqui que trabalha em cima do que a gente conhece no storytelling. Mas ainda tem uma vertente que puxa ali pro lado do ocidente, do oriente, quer dizer, né? O oriente que vem aí com os vampiros do oriente, que são totalmente diferentes, trabalhando aí. E também tem os metamorfos, que são conhecidos como Rengeokai. Eles também pesam muito lá. Yes, you can! Stop giving up. Bom, galera, agora a gente vai falar do foco do Storycast, né? Que vai ser o Vampiro à Máscara, como foi dito aqui atrás. Mas agora eu vou falar, tipo assim, como ele é o pilar de todo o storyteller, a gente precisa falar da criação do jogo. De onde que vem o mito do vampiro de lá, tá entendendo? Principalmente, todo mundo já deve saber, eu não sei se todos acompanham, mas o primeiro vampiro é Caim, o irmão de Abel, daquela história bíblica, né? Bom, mas como que aconteceu essa história de Caim virar esse ser sobrenatural chefe, né, no caso, que ele é considerado, que ele é, na verdade, a primeira geração? Bom, já entendendo que todos vocês conhecem a história de Caim e Abel, após esse acontecimento, Caim passou a vagar pelas terras, né? Ele foi embora. E foi embora andando pra... Agora ele foi meio que estava levando toda a desgraça de ser o primeiro assassino. Mas o que aconteceu? Nessa peregrinação dele, um anjo foi enviado por Deus para poder pedir, oferecer a redenção. E esse primeiro anjo foi Miguel. Ele ofereceu a Caim que ele pedisse desculpas e que se ajoelhasse para ele obter a salvação, né? Para ele poder ter uma segunda chance. Bom, Caim não fez isso, ele se recusou a salvação de Deus, o perdão, e ele foi amaldiçoado por Miguel pela maldição do fogo, que todo mundo sabe que praticamente todos os seres sobrenaturais têm esse problema com o fogo. Que o fogo você pode ver tanto que ele destrói a tenebrosidade do La Sombra, tá entendendo? Sim, o fogo é aplicado junto com medo, né? Com medo, exato. Um adendo histórico, né, falando sobre essa questão, é porque, para quem conhece um pouco de religiosidade, um pouco da Bíblia, sabe que Miguel era o portador da espada de fogo, se eu não estou enganado. Exato. Me corrijam. Então foi a partir daí que veio essa maldição que Caim absorveu, porque a espada de Miguel pesou em cima do primeiro assassino. É verdade. Tanto que na história ele fala que ele se apresenta como um anjo e a sua essência era de puro fogo, tá entendendo? Na história do Caim, em Vampiro à Máscara. Mas beleza, após negar, ele foi embora de novo. Um segundo anjo foi enviado por Deus, de novo, para oferecer mais uma vez a redenção a Caim, e esse anjo era Uriel, né? O que ele ofereceu? São os arcanjos. São arcanjos. São os quatro, no caso, o outro arcanjo. Ele ofereceu mais uma vez a redenção, Caim mais uma vez se negou a ajoelhar perante ele. Ele achou que ele não estava errado pelo ato que ele fez, que se Deus viu ele... no pensamento de Caim, o que ele ofereceu, que foi Abel, para Deus, né, no caso lá, ele ofereceu Abel, para ele era como se ele oferecesse a melhor ovelha do seu rebanho, tá entendendo? O melhor cordeiro, no caso era o irmão dele. Ele ofereceu, ele não se viu errado nisso. Bom, o que aconteceu? Uriel foi e tacou mais maldição nele. Ele ficou puto e deu a maldição. Ele falou que ele agora poderia viver só na sombra. No caso, a maldição do sol foi pregada nele. E a maldição do sangue. A maldição do sangue é o seguinte, aí que se torna toda Vitae, tá entendendo? O sangue dele se tornou mágico, podendo realizar mais pra frente as disciplinas e tudo mais, né? Mas beleza. Ele negou e agora ele não podia mais andar no sol.
quando caiu a primeira noite, ele saiu e tornou a andar, e um terceiro arcanjo já estava esperando ele quando ele saiu das sombras, né? Pelas sombras. Era Gabriel. Gabriel veio mais uma vez, como todos os outros dois, oferecendo a redenção para Caim. Caim, de novo, negou, se manteve firme e se opôs à vontade de Deus. Aí Gabriel também lançou a maldição final, que aí completava todo o vampirismo. Ele lançou a maldição dele viver eternamente. Uma frase que ficou legal ali nessa parte, que ele fala que assim, não estarás vivos, tão pouco morto. Olha, frase impactante. Mas beleza. Nossa, E aí disso, ele também amaldiçoou Caim com a besta, não é? Ele necessitaria de sangue para sobreviver. E isso causaria, necessitando de sangue, e nesse caso dele precisar de sangue e a besta, e ele vivendo para sempre, isso causaria desordem entre as suas crias, tá entendendo? E foi o que veio a acontecer mais pra frente, né? Mas tudo bem. Quando Caim descobriu... Peraí, que tem um trecho sobre essa parte aí que você falou, que tá no V20, que é muito maneiro, que eu queria falar aí pra vocês. Fala aí. É mais ou menos, assim, na verdade. Não é mais ou menos, não. É assim mesmo. Eu clamei lágrimas de amor pra mim, com coisas afiadas. Sacrifiquei o que era a primeira parte da minha alegria, meu irmão. E o sangue de Abel cobriu o altar e cheirou docemente quando queimou. Mas meu pai disse, maldito é você, Caim, que matou seu irmão. Como fui expulso, assim serás. Olha, velho. Top. Caralho, arrepiei. Muito massa. Mas tudo bem. Aí ele já lançado essas três maldições são o vampirismo em si. Você pode ver a maldição do fogo, a maldição da Vitae, né? No caso, o sangue dele agora era fervoroso, tinha todo o controle do corpo dele e tudo mais. Ele iria ter que viver para sempre, e ele teria a besta. Mas veio um quarto anjo, mas dessa vez o quarto arcanjo, né? Rafael. Ele não veio para poder oferecer a redenção direta. No caso, ele ofereceu para Caim que se ele quisesse, ele e as crias dele quisessem encontrar a salvação, ele ofereceu o caminho que é chamado de Golconda. Eles teriam que merecer pela Golconda, e só assim eles alcançariam a salvação. Beleza. Mas, continuando, Caim descobriu que podia ter crias, né? Que ele podia ter filhos, basicamente. Ele teve 3 de primeiro. Há outros contos, olha só que interessante, não sei se vocês sabem disso, mas há outros contos em outros livros que falam que ele teve até 5 segundas geração. Opa, essa eu não sabia não, hein? Pois é. Tem uma história, eu não me lembro em qual livro agora, que fala que outros 2, sem ser os 3 principais que eu vou falar agora, outros 2, eles descobriram que os primeiros filhos de Caim descobriram que não podiam andar no sol de toda maldição, e eles simplesmente caminharam para o sol e se mataram, tá ligado? Eles se mataram, e Caim proibiu de dizer o nome desses 2. Então ninguém sabe essa porra. Mas, Irado. os 3 principais, segunda geração, no caso, Caim, a primeira geração de vampiro, apenas ele é a primeira geração, óbvio. A segunda geração são esses 3, que é Zilá, a Bela, Irad, o Sábio, e Inote, o Forte. Esses são os 3 segunda geração. Beleza. E desses 3 segunda geração, eles derivaram os 13 antediluvianos, que quem já está habituado com Vampiro à Máscara já sabe bastante, né? Vamos falar mais dele em próximos storycasts, desses 13 em próximos storycasts, né? Beleza. Sim, tem a essência do nome antediluviano, né? Antediluviano. Que eu vou falar agora, olha só. Olha só. Beleza. Eles construíram os 13 mais os 2 e Caim, os 13 mais os 3 e Caim, a primeira, segunda e terceira geração, construíram o que foi chamada de a primeira cidade, né? Beleza. Essa primeira cidade, ela interagia em paz, em perfeita harmonia, tanto com os humanos, tá entendendo? Mas, aí, quando os 13 começaram a se desenvolver, os 13 antediluvianos, os 13 terceira geração, eles começaram a ter intrigas internas. E isso que iniciou a Jihad. A Jihad é a briga entre os vampiros, que foi descrito na maldição de Gabriel, onde ele previu que essa desordem entre pais e filhos ia acontecer. O que aconteceu? Deus lançou a resposta a essa desordem, que foi o dilúvio. O dilúvio veio e varreu
tudo na Terra, né? Como na história bíblica. Mas aí fica por conta do jogador, olha só que massa, escolher qual vai ser o destino desses seres, né? Da primeira, segunda e terceira geração. Muito bem. Caim, após o dilúvio, desapareceu para qualquer uma das escolhas. Ele sumiu. Beleza, não sabe se ele morreu, aí fica a cargo do mestre, se ele morreu, se ele sumiu realmente, tudo mais. O segunda geração, você não sabe se eles foram mortos pelos 13 antediluvianos ou se eles morreram no dilúvio, né? Bom, se sabe que os 13 sobreviveram, os 13 antediluvianos. No meu pensamento, eu vou levar que os 13 mataram a segunda geração. Porque eu não acredito que se os terceira geração sobreviveram ao dilúvio, como a segunda geração não sobreviveu. Pois é verdade. Porque no caso, mesmo sendo pai no Vampiro à Máscara, ou sendo mestre no caso, o vampirismo em si, a mácula, prega que vai perdendo a humanidade. Então, por mais que tenha sido criado, tenha aquele laço de sangue eterno, os 13 podem ter criado uma rixa e se revirado. Exatamente. Uma reviravolta contra os primeiros ou segundas gerações e matado ele, entendeu? Mas isso aí é a interpretação, né? Bom, então eu acho que nós 4 estamos no consenso de que realmente a gente acha que os 13 mataram, né? Eu acho que os 13 mataram. Seria mais interessante. Muito bom. Mas beleza, então basicamente os 13 antediluvianos sobreviveram e desses 13 que derivaram os 13 clãs principais, entendeu? Cada um antediluviano é o líder de um clã que vai ser comentado melhor, vai ser falado melhor nos próximos storycasts. Vai ficar mais, pra gente poder não ficar tão longo, ficar mais detalhado. Yes, you can! Stop giving up. Agora, galera, eu acho que a gente deveria falar sobre o quê? Sobre o Storycast, né, galera? Qual que vai ser o nosso objetivo, né? Sim. Nosso objetivo com o Storycast. Pra quem ouviu aqui até agora, né? Beleza. Vai ficar claro que a gente pretende lançar o Storycast de 15 dias. Sim, de 15 dias. Com certeza. Porque, pelo menos no início. Porque a gente tem que ver o público que vai ter esse Storycast. Então, se não tiver público, tanto o público quanto a gente quer que tenha, pode ser que talvez até seja de mês em mês depois, dependendo. Ou pode ser que seja de semana em semana depois, entendeu? Isso aí decidir de acordo com o público. Porque não adianta a gente fazer esse negócio aqui, ter algum trabalho para fazer isso, se não estiver agradando vocês, entendeu? Então é basicamente isso. Os comentários ajudam muito também, tanto no blog quanto no Facebook. A gente vai insistir para lançar de 15 dias, para manter um compromisso legal com o Storycast, que a gente também queria fazer esse Storycast há muito tempo, né? Que a gente estava comentando sobre e tudo mais. Uhum. Mas isso, o que seria interessante? Coisas a mais que a gente pretende fazer, fora apenas o Storycast. No caso, como o Storycast vai ser o foco dele, o Vampiro à Máscara, para nós 4, nós da equipe do RPG Brasil. Nós 4 vamos falar sobre o Vampiro à Máscara. Lógico que como é Storycast, a gente pretende também abranger para os outros grupos do Storyteller, né? Que é Mago, Lobisomem e tudo mais. Odeio Lobisomem, aliás. Isso eu acho que já ficou um pouquinho claro, mas tudo bem, continua. Vamos pra não esquecer, não vamos esquecer disso. Muito bem. Mas beleza. Igual, a gente tem um plano, a gente vai falar nossas metas aqui com o Storycast, e uma delas, que vai ser uma bem legal, é onde a gente vai chamar um participante pra participar, óbvio, né? Do Storycast com a gente, pra falar sobre um determinado jogo. Igual, a gente não sabe tanto de Mago Ascensão quanto a gente sabe de Vampiro. Então a gente chama alguém mais especializado em Mago Ascensão, que a gente vai discutir como essa pessoa vai parar aqui no nosso Storycast mais pra frente. E ele vai explicar pra gente o Storycast. E a gente vai debater tudo isso, nós 4, né? Vai ser muito interessante. E de vez em quando também faremos temas fora do Storyteller também. Faremos temas de outros jogos, por exemplo. Pode ser até o D&D, chamar alguém que entende do D&D pra vir aqui conversar com a gente. Ou, no caso, igual a gente já tá pensando também, igual alguns amigos que enviam livros pra gente. A gente vai ler os livros e vai fazer um storycast sobre os livros, perguntando. Mas, lógico, livros de acordo com o tema RPG. Não sairemos desse tema, pelo menos por enquanto.
A gente já teve um livro já recebido, a gente até leu, mas estava esperando mesmo a criação desse podcast, porque fazer matéria lá no Facebook ou no blog não ia dar pra detalhar o que tava ali escrito na história. Isso aí, uma coisa que é muito interessante que eu queria frisar aqui pra gente, é o seguinte: a gente quer ouvir o que vocês querem saber. No caso, mandem perguntas pra gente no nosso e-mail, que vai estar na descrição aí. Mandem perguntas, dúvidas que vocês têm sobre o Vampiro à Máscara, que é a nossa especialização, digamos assim, né? A gente vai respondendo, a gente vai tirar uma parte do podcast para responder algumas perguntas de vocês, dúvidas, né? Que vai ser muito interessante. Então, assim, gente, só um comentário que eu vou fazer, porque às vezes as pessoas podem não entender muito como surgiu a ideia da gente fazer o Storycast. Nós quatro, eu, o Nick, o Soul e o Sam, nós somos da mesma cidade. Então a gente cresceu junto, né, de certa forma, embora eu seja um pouquinho mais velho que eles. A gente cresceu junto e cresceu em RPG basicamente junto. Nós temos uma mesa, aliás, várias mesas, há quase 7, 8 anos, mais ou menos. Isso. Acabou que chegou uma certa parte que todo mundo não devia ter, que é crescer e começar a trabalhar e ter que escolher uma profissão. Mas enfim, aconteceu. Cada um de nós foi para uma cidade diferente. Aliás, eu moro em uma cidade e os três moram basicamente na mesma, né? Porque são cidades vizinhas. Então acabou que o pouco tempo que a gente tem, quando a gente tá junto, que geralmente são férias ou feriados ou algumas datas maiores, a gente se junta para jogar, para beber, para fazer coisas que pessoas normais também fazem. Só jogar não, tá? Que a gente não é um monte viciado, não. Mas a gente resolveu, a gente cresceu em RPG junto. Como chegou a um ponto que a nossa distância estava grande, a gente desenvolveu um método de jogar RPG através de programas e ajuda da internet. A gente usa o Skype e um programa para rolagem de dados. Uma das coisas legais que o Storycast pretende fazer no futuro, para quem for dos nossos ouvintes, fizer os nossos downloads, é convidar algumas pessoas, à medida que o Storycast for crescendo, para participar de uma sessão de jogos com a gente também. Isso. Então, Claro. ou seja, as pessoas que se manifestarem, se mostrarem comentários, fizerem dúvidas, realmente mostrarem interesse, podem e serão categoricamente, à medida de sua participação, convidadas a participar de uma sessão com a gente. Então vamos divulgar. A divulgação todo mundo pede. Então eu não vou fingir que eu tô pedindo vocês comentários com os amigos, não, porque eu tô pedindo sim. Escutou, gostou, passa pra frente. Mas demonstrem o seu interesse e o que vocês querem saber, porque das nossas próximas gravações, você pode estar participando de uma sessão com a gente. Não só contendo respostas, perguntas respondidas, não só participando de uma entrevista, mas participando de um jogo real, dentro de um dos jogos do Storyteller, que possivelmente deve ser o Vampiro, que é o que a gente vai fazer. Sim, e também eu queria falar que a gente também agora tá com o Twitter, né? E nesse Twitter a pretensão é que vocês estejam mais atualizados com o dia a dia do Storycast, né? De criação, talvez, quem sabe, receber o nome o assunto do Storycast mais cedo, talvez, essas coisas, né? Então, não esquece a gente seguir, que também vai estar na descrição o Twitter da RPG Brasil, vai estar tudo lá, e compartilha aí com a galera também. Lembrando que é para continuar visitando nossa fanpage no Facebook, que é muito importante, porque lá foi o princípio de tudo, foi onde a gente começou, e vai ser aonde a gente vai continuar, né? Postando algumas coisas, divulgando algumas informações a mais. Não que nós sejamos detentores de todo o conhecimento, porque eu acho isso impossível. São 20 anos de jogos. Depois tem que falar disso também. São 20 anos de jogos, inúmeros livros, inúmeros complementos, mas a gente vai tentar transmitir para vocês um pouco do universo e da magia que o RPG tem pra gente, porque RPG não é um jogo de gente retardada. Todo mundo que tá escutando isso sabe disso. Eu acho que a pessoa, quando ela se assume um RPGista, ela ativa a criatividade que a maioria das pessoas tem medo de mostrar. Pois é. Isso aí. Então vamos fazer o seguinte. Se você gostar desse Storycast aqui, que é o primeiro ainda, a gente sabe que vai ter muita coisa pra melhorar ainda, você compartilha com seu amigo que joga, fala assim, que do caralho esses caras falando aí de Storytelling. Mas se você não gostar também, você compartilha, fala assim, ó que bosta que esses caras fazem, tá ligado? Tá ligado? Esses caras falando merda aí uma hora na nossa cabeça. Tá ligado? Então compartilha aí, cara. Liga pra sua mãe e fala assim, mãe,
Saiu o Storycast, mãe. Com certeza. Isso é muito Passa pro seu importante. papagaio pra repetir as palavras. Inclusive, se alguém for amigo pessoal do Vin Diesel, manda o áudio, manda ele baixar o áudio também. Isso. É isso. Porque- Pro Um Keanu grande- Reeves também, grande porque o Vin. Keanu Reeves você sabe, né? Um abraço. Você sabe. Um abraço pra você quer que você Um abraço pra ele. Deve ser no Então, céu. olha só, gente, no fim a gente queria agradecer, né, pelo download que vocês fizeram, né, do nosso áudio. Queria dizer que esse foi só o primeiro, mas que vão vir muitos ainda. Que a gente, outra coisa que eu queria pedir uma coisa particular, ignorem pouco do que o Nick faz, porque meu irmão não tem muita noção das coisas. Ele é um pouco meio retardado às vezes, ele tem mas é uma leve deficiência mental, então não pode julgar. Tá? Sim, infelizmente a gente trabalha com gente especiais aqui também. Entrou na cota. Então, galera, é isso aí. E muito obrigado aí pra cada um que curte a nossa página. Pra quem dá cada curtida e comentário aí, é muito importante pra gente. E espero que realmente a gente esteja ajudando vocês, não só com coisa engraçada sobre RPG, mas com conteúdo de verdade aí que ajuda vocês nos jogos de vocês. E o Storycast é só mais uma parte aí para ajudar vocês. E a gente depende de vocês para continuar, porque a gente fazer algo para alguma coisa, algo que não tenha público, não tem porquê. Então vocês aí ajudem a gente aí nessa parada aí. Muito obrigado. Partilha essa Valeu aí, galera. Tamo junto. Sobre o vampiro também, no finalzinho, só pra deixar a última parte. Assim que você abre a terceira edição, né, que é o nosso livro base pra tudo, tem uma parte que, assim que você abre, segunda página, não é mais do que isso, tem escrito assim, o que sou, que explica um pouco sobre o que um vampiro diz no começo do livro, que todos os livros trazem histórias. Aqui, ele faz só um comentário de uma frase que eu acho muito legal. Ele diz assim: antes de prosseguir, permita-me dizer que está tendo uma oportunidade única. Minha espécie não fala sobre si mesma para a sua. Nem agora, nem na maioria das vezes. Talvez nunca. Então, ou seja, o mundo que ele se propôs a mostrar, através dos livros, é um mundo muito interessante, vale muito a pena. Então é com essa frase bonita aí pra vocês que a gente fica aqui com o nosso Storycast número 1, não é? E até a próxima então, pessoal. Falou Protejam pra a vocês. máscara. Protejam a máscara. E mandem Seja o download máscara. pro Vin Diesel. Odeio o Do lobisomem. Vin Diesel, não esqueça do Vin. Valeu. Falou.